desses que ficaram fazendo essa perseguição política, a ONU, na sua Comissão de Segurança, quem vai presidir? Marco Rubio. E a ONU, então, é que vai fazer a denúncia, junto com mais de 100 países, contra Alexandre de Moraes e Pacheco. A ONU vai fazer a denúncia para o Tribunal Penal Internacional, não é para o tribunal investigar, não, que já está tudo investigado. É para ser já julgado. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Trump sanciona a lei que facilita a deportação de imigrantes ilegais. Alguns crimes estão sujeitos à pena de expulsão imediata. É isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira, 29, uma lei que permite que o Departamento de Segurança Interna norte-americano detenha e deporte imigrantes sem a necessidade de um julgamento formal. O projeto é o primeiro sancionado pelo novo governo Trump e surge em um momento em que ele promete uma aplicação mais rigorosa das leis de imigração e um aumento dos mecanismos de dissuasão à migração legal. A proposta foi aprovada com apoio bipartidário. É uma lei histórica que estamos implementando hoje, comemorou Donald Trump. E Lula promete reciprocidade se Trump taxar itens brasileiros. Petista deu declaração durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira. O presidente Lula disse que agirá com reciprocidade em relação aos Estados Unidos caso o presidente norte-americano, Donald Trump, decida taxar os produtos brasileiros no país. Ou seja, caso os americanos passem a tarifar itens do Brasil, a mesma medida será adotada para produtos dos Estados Unidos. Abre aspas. É simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos. Simples. Fecha aspas. Disse o petista. Lula disse ainda durante a conversa com jornalistas que Trump tem que respeitar a soberania dos outros países. Ele foi feito para governar os Estados Unidos da América do Norte, e os outros presidentes foram eleitos para governar os seus países. É isso, civilidade. Completou Lula. No final, Lula deu uma regada. Abre aspas. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. Fecha aspas. Quando você acha que não tem como ficar pior, aí vem o Lula e dá uma coletiva de imprensa, e no meio da coletiva de imprensa ele decide desafiar, partir para a briga mesmo, contra a maior e mais forte economia do mundo, o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Cara, é de uma inteligência, assim, é impressionante a capacidade que o Lula tem de se afundar ainda mais. Durante a coletiva de imprensa dele, um jornalista pergunta o que ele acha sobre essa situação onde o Donald Trump fala que países que tarifarem o seu país, o Donald Trump falou em defesa, os países que não aceitarem os deportados, ou seja, os cidadãos dos seus países, né, e países que estiverem cobrando muitas tarifas contra os Estados Unidos vão revidar. E vão colocar tarifas nesses países também. Ele fez isso na questão do Canadá, fez isso com o México. O Canadá e o México arregaram imediatamente. Colômbia vai lá e compra briga com Donald Trump. Ele vai, coloca a tarifa de 25%, Colômbia arrega que é uma... Meu Deus do céu. Aí vai o Lula agora e fala isso aqui durante a coletiva de imprensa. Parabéns, Lula. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Primeiro que ele falou besteira aqui, né? Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos americanos. Porque taxar os produtos brasileiros, Lula, você já taxa. E nós, inclusive, temos a maior taxa do mundo, o maior imposto do mundo que você conseguiu aprovar comprando os deputados e senadores, que é o IVA de 28%. Mas aí eu entendi. A gente tem que decifrar. Quando o Lula fala, você tem que decifrar, porque tanta asneira. Ele tinha que ter falado o seguinte, se o Trump taxar produto brasileiro, o Brasil vai taxar produto americano. Só que tem um probleminha nisso daí, tá? Os Estados Unidos, o que ele compra do Brasil, existem vários outros países que ele pode comprar. O que nós importamos dos Estados Unidos, não tem.
O que nós importamos dos Estados Unidos é produto de alto valor agregado, é produto de alta tecnologia, que não existe no Brasil, que não existe. A indústria não consegue viver sem. Tem muita coisa que a China não produz. Você, socialista de iPhone, vai ficar sem iPhone. Tá bom? Mas aí ele continua. Eu acho que nesse momento ele caçou briga, ele falou isso, na hora ele deve ter percebido, que merda que eu fiz. Que eu fui inventar de caçar briga com o cara? Aí ele passa os próximos 1 minuto e meio tentando amenizar a situação. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata. Mas você nunca xingou ou ofendeu o presidente americano de fascista e nazista como você fez com Donald Trump. Essa é a diferença, Lula. Antes do Donald Trump assumir, você chamou ele de nazista e fascista, tá bom? E a Jama mandou o outro lá, né, naquele lugar. E a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. Você tá vendo? Aqui ele já tá colocando o rabinho entre as pernas, viu? O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Primeiro que a palavra supremacia, eu não sei o que você colocou essa palavra aí. É só o nosso segundo maior parceiro comercial. Só isso. Estados Unidos não é só o segundo. Não tem importância não é ser tudo não, é só o segundo. É o quê? 40 bilhões de dólares? Ele é superioritário com relação ao Brasil. É mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar a nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Eu, sinceramente, é isso que eu penso, é isso que eu espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, se ele vai brigar pelo Golfo do México, se ele vai brigar pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. É isso. Entendi. Você respeita a soberania da Venezuela, soberania de Cuba, soberania da China e soberania da Coreia do Norte? Porque ela não tem soberania, ela tem ditadura. O que o Trump está percebendo? Que o Brasil também não tem soberania. Soberania é a vontade do povo? Não, não tem. O que tem aqui, né, que essa falsa democracia, é uma facção criminosa que se apoderou do nosso país. E ele percebeu isso, inclusive financiado pelo narco-estado. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos da América do Norte. E os outros presidentes foram eleitos para governar os seus países. Você percebeu que ele começou na agressão, ele começou a falar assim, se ele vier, eu vou para cima. Ixi, falei merda. Não, mas eu respeito o Donald Trump, vamos trabalhar junto, eu quero trabalhar com ele, né? Porque ele é o presidente, eu respeito. Foi para a briga e logo na sequência viu a besteira que tinha falado. Ele sabe que se o Donald Trump impor tarifas gigantescas no Brasil de 25%, que é o que ele fala que vai fazer com os países que desrespeitarem os Estados Unidos, respeitarem a liberdade de expressão dos cidadãos americanos. O que se acontece com o Brasil acabou pro Lula. Acabou pro Lula, você não está entendendo. A quantidade de produtos que nós importamos dos Estados Unidos... Os Estados Unidos conseguem sobreviver sem o Brasil. Ele compra comida de outros lugares. Agora o Brasil, meu amigo, não dá, porque... Cara, o Lula vai conseguir destruir isso aqui. Eu quero ver a briga mesmo. Sinceramente, eu quero que o Lula xinga mais o Donald Trump, mas não vai mais não. Agora ele já está morrendo de medo, não vai fazer isso mais não. Um abraço. E o senador Marcos Duval diz que Mark Zuckerberg tem documentos importantes sobre o 8 de janeiro e ainda que Moraes será julgado em tribunal internacional. É um absurdo, Pitoli tem até comentado algumas vezes, a esperança que nós temos, ao invés de ter uma esperança forte no Congresso brasileiro, nos políticos do Brasil, nós estamos com esperança nos Estados Unidos. E ainda bem, tá? Eu também tenho essa esperança muito forte. O que eu quero saber é qual o impedimento, o que dificultaria, por exemplo, o Alcolumbre na presidência do Senado. Ele conseguiria impedir, atrapalhar um trabalho ali, dos Estados Unidos em cima do Brasil, porque o Trump vem e já colocou que pode equiparar os cartéis, né, a questão das drogas, as organizações como organizações terroristas, enfim. Alcolumbre, no Senado, ele conseguiria atrapalhar
uma medida dos Estados Unidos, enfim, as investigações, esse trabalho que os Estados Unidos vem fazer, o Rubio, no caso, seria um empecilho ou não tem jeito? Ele estando no Senado, ele não teria força para atrapalhar as sanções que viriam contra o Brasil? Excelente pergunta. Primeiro, o poder que está entrando, que entrou esse governo, não só pela força do Trump, mas como o Elon Musk, que é o considerado homem que está mudando o século, o Marco Rubio, que também veio de um país comunista, sabe dessa questão da censura, da perseguição. Então, uniu um grupo inacreditavelmente do jeito que a gente sempre sonhou. Agora, tendo um presidente no Senado que vai tentar frear a ação dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um trator, não tem jeito. Vai passar atropelando tudo, vai botar as sanções e o Brasil vai pagar impostos que nunca pagou, então vai ser uma pressão tão grande que o próprio Congresso vai ser obrigado a impeachment o presidente do Senado. Então, não há possibilidade nenhuma daqui para frente, porque nós agora, é como se nós estivéssemos na guerra com estilingue. Agora chegou aliados com uma bomba atômica. Então a gente sai do estilingue, que foi o que o ministro disse que foi um golpe de Estado, porque os patrões estavam de estilingue, inclusive, dentro desse documento, já adianto para vocês, agora de forma pública, o Mark Zuckerberg foi solicitado para impulsionar o 8 de janeiro para ter mais patriotas no Congresso. Por quem que veio essa solicitação? Você já sabe. Isso vai ser colocado tudo à limpa para o Brasil inteiro, através dos documentos que o Marco Rubio vai apresentar assim que a ONU fizer a denúncia formal. Duval, peraí, o que você falou é de extrema importância a respeito do Mark Zuckerberg. Tem documentos comprovando que pessoas entraram em contato com o Zuckerberg para impulsionar sobre os atos dia 8? Isso tem por escrito? Isso é gravíssimo. Tem por escrito. No momento certo, como o SSCI vai botar junto com o Marco Rubio o momento certo de apresentar esses documentos que o Mark Zuckerberg entregou. Então, isso explica porque era uma questão que eu tinha desde dia 9 de janeiro. Por que vieram tanta gente fazer um protesto nos poderes que estavam de férias, de recesso? Não tinha ninguém. Por que tanta gente? Não era só o pessoal do acampamento. Se fosse o pessoal do acampamento, até dava para entender. Mas como chegou mais de 100 ônibus no dia 7, a gente pensou, para que tanto ônibus indo para estar lá dia 8, em recesso, onde não ia ter ninguém? Fazer protesto para quem? Né? Então, ficou essa pergunta, até que, na sabatina que o órgão fez com o Mark Zuckerberg, ele falou. Aí eu falei, pronto, está explicado por que teve tanto patriota numa data tão sem ninguém em Brasília, só as moscas. E por isso tantos ônibus chegaram. Então você começa a fechar e vê que, de fato, a influência do Biden em apoio ao que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral era já um acordo de um golpe de Estado moderno. Não se usa mais Forças Armadas para dar golpe de Estado. Acabou. Isso é da época dos carburadores. Nós estamos em injeção eletrônica, energia elétrica. Então, ainda a cabeça nossa, da maioria da população brasileira, é ainda que o carro funciona por carburador. Não, peraí. O Exército entendeu que eles não têm mais aquele poder que eles achavam que tinham. Por isso que tem general preso. E aí você consegue entender, então, peraí, tem um general preso pelo STF e não para o Supremo Tribunal Militar. Que coisa... Não, peraí, tem algo errado. Então, aí você percebe que as Forças Armadas não têm mais poder no dia de hoje para dar um golpe de Estado. Basta a Suprema Corte e basta as redes sociais. Por quê? Fazer as regras, né, para dizer, censuras na rede social? Porque a rede social ficou a voz da direita no mundo. E a esquerda sempre teve suas redes, né, as suas TVs e rádios direcionados para um certo ponto. Então, se a tentativa do candidato, do sistema, tentar fazer algo, vai ser igual aconteceu na Colômbia. Vai voltar? Então, pronto. É multa, é mais impostos, é isso. O Brasil vai entrar numa crise de pessoas que vão morrer de fome. Então, não só ter picanha, não. É não ter nem o que comer. Então, a pressão que vai ter dentro do Congresso, aí vale aqui fazer uma chamada para o Brasil pressionar os seus
representantes, e aqui eu quero agradecer 42 senadores que tiveram a coragem de subscrever um pedido para cair todas as liminares contra um senador da República, por causa da violação do artigo 53, tiveram a coragem de se expor nesse relatório, são 42 senadores. Eu peço a esses 42 senadores que tiveram essa coragem ano passado em defender um senador da República, que estava claramente uma perseguição, que eles possam mostrar o voto, tornar público, transparente. Se eu estou representando vocês, como é que eu posso esconder de vocês quem eu estou votando? É uma coisa incoerente. Sim. Ah, mas é porque pode ter perseguição. Se ele vê que você votou em A, o grupo B vai te perseguir. Dane-se, nós estamos em outro momento da história, outro momento do mundo. Então, eu peço aos 42 senadores, não peço nem a todos, não. Mostrem para quem se estão votando. Aí, o candidato do sistema vai ser igual em 2019, que era o Renan. Ele não foi reeleito, não foi eleito como presidente do Senado, porque nós mostramos nosso voto. Perfeito. Então, nós precisamos disso para fazer a mudança. Seja eu, seja o Girão, seja o Marcos Pontes. São 3 boas opções que nós temos para, então, se juntar com os Estados Unidos e a gente acelerar junto com os países do primeiro mundo para gerar emprego, renda e liberdade de expressão, liberdade de tudo que nós podemos ter. Então, nós precisamos transformar esse Brasil num Brasil primeiro mundo. E agora o primeiro passo do dever de casa nosso. É crimes contra a humanidade. E aí isso vai ser colocado dentro da ONU, porque, por azar, desses que ficaram fazendo essa perseguição política, a ONU, na sua Comissão de Segurança, quem vai presidir? Marco Rubio. E a ONU, então, é que vai fazer a denúncia, junto com mais de 100 países, contra Alexandre de Moraes e Pacheco. A ONU vai fazer denúncia para o Tribunal Penal Internacional. Não é para o tribunal investigar, não, porque já está tudo investigado. É para ser já julgado. Foi assim Tanto é que as pessoas confundem as coisas. Assim, mas por que então Maduro esteve no Brasil e não foi preso? Isso não vai acontecer com Alexandre, isso é mentira. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é a Corte Americana condenar o Maduro por crime de tráfico internacional de drogas. Então, uma relação dos Estados Unidos com Maduro tem nada a ver com uma organização internacional. Sim. E o Tribunal Penal Internacional, ele julga crimes de guerra, crimes contra a humanidade e direitos humanos e terrorismo. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que ninguém sabe. Em primeira mão, há uma extraordinária possibilidade de que o Alexandre já vai ser julgado, que já está claro para esses 120 e poucos países, porque até a perseguição política é crime contra a humanidade. Não é nem violação dos direitos humanos, não. É crime contra a humanidade, uma perseguição política. Então, isso já é notório para todo o Brasil, que é só a direita que foi perseguido. E ainda sem o devido processo legal. Só no dia 8 de janeiro que eu filmei já é o suficiente para manter ele muitos anos preso. Bom, quando eu senti que, de fato, enquanto estivesse o Biden, nada iria acontecer com o ministro, porque o Biden estava fazendo, então, a proteção e mandando esses órgãos não avançarem, eu sabia que se o governo que entrou ganhasse, as coisas iriam se reverter rapidamente. Tanto é que, em poucos dias, ele está fazendo uma revolução do tipo, é assim ou tchau. E isso, o Marco Rubio, que já tinha feito uma solicitação para o secretário-geral do governo Biden, pedindo a suspensão do visto do Alexandre, não é só para impedir ele de ir para a Disney, não. Essa suspensão do visto é dentro de uma categoria de atos antidemocráticos, ou seja, comunista. Então, ele vai ser impedido não só nos Estados Unidos de entrar, e vai ser tudo bloqueado que ele tem lá, como em todos os países a qual os Estados Unidos têm uma relação diplomática. Então, não é só, vai deixar de entrar só o vistozinho. Isso é só o início que o próprio Marco Rubio, que esteve na investigação comigo, tem farturas de documentos para já tomar essa decisão. Perfeito. Então, tudo tem lá o momento deles também, da questão da geopolítica. Aí a gente demoraria muito para explicar em que momento seria isso. O que eu posso dizer, e pela essa relação próxima que eu tenho com o Marco Rubio, e que o Alexandre me impediu de ir em dezembro numa reunião com ele, que é um crime, e que esse crime que Alexandre cometeu de suspender o meu passaporte, do meu direito de ir e vir, e ainda como senador,
por incrível que pareça, entrou também no Tribunal Penal Internacional como um crime contra a humanidade. Não é nem de direitos humanos, não, é crime contra a humanidade, o impedimento da liberdade de um parlamentar de ir e vir. Então, cada ação que o Alexandre tem feito, ele tem só se prejudicado. Ele colocar o Elon Musk dentro de um projeto, dentro de um inquérito que não existe nem lei, nem crime, ele é muito... assim, sinceramente, para todos que estão vindo, eu já não levo nem mais a sério, porque já dá para ver tamanho de uma doença de psicopatia que ele tem. Então, eu não vou ficar, na minha relação emocional, confrontando com alguém que é extremamente doente de psicopatia. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.